Se você é um usuário frequente do ecossistema Apple, deve ter percebido que o iPhone, Apple Watch e Mac possuem aplicativos de calculadora, mas o iPad não. Isso fez muitos se perguntarem por quê, e é isso que explicarei agora. Durante a criação do iPad, Scott Forstall liderava o desenvolvimento do software. Ele foi responsável pela interface esquemórfica, apresentada no início do iOS, e o aplicativo de calculadora, incluído no protótipo do iPad, era simplesmente uma versão ampliada do iPhone. A equipe de software presumiu que o produto incluiria essa calculadora. Porém, ao ver isso, um mês antes do lançamento do iPad, Steve Jobs se encontrou prontamente com Forstall. Onde está o novo design da calculadora? Isso parece horrível. Forstall respondeu: que novo design? É com isso que vamos enviar. Jobs disse: não, remova isso, não podemos enviar. Embora Forstall tenha tentado convencer Jobs a manter a calculadora no iPad, ele recebeu um ultimato. Redesenhe a interface do usuário da calculadora para que ela fique boa na tela maior do iPad, ou ela não será incluída. Com o iPad prestes a ser lançado, Forstall percebeu que sua equipe não conseguiria desenvolver um novo aplicativo a tempo. Então, o iPad original foi lançado sem uma calculadora, forçando os usuários a baixar soluções de terceiros na App Store, a maioria das quais tinha anúncios e proporcionava uma experiência de usuário pior do que simplesmente incluir uma versão ampliada da calculadora do iPhone. Pode parecer estranho para Jobs ter padrões tão rigorosos para algo tão simples quanto um aplicativo de calculadora, mas isso não era fora do comum para ele. Na verdade, este nem foi o primeiro fiasco de calculadora dele. Em 1981, quando Steve Jobs liderava o desenvolvimento do Macintosh, ele não estava contente com o design inicial da calculadora do sistema. Ele disse a Chris Spinoza, o criador: bem, é um começo, mas é basicamente péssimo. A cor de fundo é escura, algumas linhas têm espessura errada e os botões são muito grandes. Spinoza afirmou a Jobs que seguiria trabalhando até sua satisfação. Mas toda vez que ele criava uma nova versão da calculadora, Jobs apontava novas coisas de que não gostava nela. Então, Spinoza decidiu deixar Jobs ser o designer, criando um programa que permitia que cada atributo visual da calculadora fosse personalizado, desde a espessura da linha até o tamanho do botão. Jobs sentou-se com o novo programa e passou 10 minutos ajustando seu design até ficar satisfeito. E essa calculadora acabou sendo usada com o Macintosh original em 1984, até o macOS 9, cujo último lançamento foi em 2001. Mas e hoje? Steve Jobs não é mais o diretor executivo da Apple, mas eles ainda não incluíram uma calculadora no iPad. Bem, acontece que Marques Brownlee perguntou a Craig Federighi sobre isso em uma entrevista. Aqui está o que ele disse. O iPad ainda não tem um aplicativo padrão de clima e calculadora, e eles querem saber por quê. Você sabe que há algumas coisas que nós não fizemos, porque, para fazer isso, nós gostaríamos de fazer algo realmente distintamente ótimo nesse espaço, e, eu acho que é, obviamente, fácil criar um aplicativo de calculadora, mas criar um que pareça como, uau, isso é o melhor aplicativo de calculadora para iPad, que parecia que eu acho que nós queremos fazer isso quando podemos fazer muito, muito bem. E nós, honestamente, apenas não conseguimos fazer isso de forma excelente, então esse dia pode chegar. Portanto, eles não farão uma calculadora para iPad até que seja realmente boa, posição semelhante à que Jobs adotou em 2010. O problema é que eles nem parecem estar trabalhando em uma calculadora para iPad, já que tiveram mais de uma década para tornar isso possível. Mas já vimos a Apple sofrer com esse tipo de paralisia de análise antes. Eles não incluíram copiar e colar no iOS até anos depois do Android, pois queriam ter certeza de que era realmente ótimo. E eles não incluíram uma biblioteca de aplicativos até o iOS 14, algo que o Android já tinha há uma década. Embora seja fácil se frustrar com essas peculiaridades na filosofia da Apple, é útil reconhecer que a restrição deles ao adicionar novos recursos provavelmente ajuda mais do que atrapalha. Isso garante que eles só adicionem recursos que melhoram a experiência do usuário, em vez de torná-la bagunçada, complexa ou contraintuitiva. A Apple demonstrou que atende ao feedback dos clientes. Na mesma entrevista com MKBHD, Federighi falou sobre a Siri e como ela deveria se comportar após um comando de voz.
Marques Brownlee disse que é estranho que a Siri não se desative após alguns segundos de concluir uma solicitação. Usuários precisam retornar ao conteúdo com um gesto de deslizar. Após o lançamento do iPadOS 14, a Apple atualizou discretamente a Siri para desaparecer automaticamente após 5 segundos, melhorando a experiência, especialmente ao usar comandos de voz sem as mãos. Baseado nas ações da Apple, espero um app de calculadora nativo para iPad. Eu apenas espero que seja mais cedo do que tarde. Obrigado por assistirem até o fim, pessoal. Aqui é o Greg da Apple Explained, e eu te vejo no próximo vídeo.